Olá, vamos chegando nesta terça-feira repleta de informações sobre os jogos e campeonatos que os times da nossa região estão na disputa. Nos comentários espetaculares, eu sou puxa-saco mesmo. Antônio Carmo, boa tarde. Que seria de mim sem você? Que isso, hein? Que seria de nós, Antônio Carmo, sem você? Espetáculo, hein? Modelo novo, beleza, chique. Diferentinho, muito né? bacana. Que isso, hein? Vai abafar. Tudo bem, André? Tudo jóia. Calorzão, boa tarde para você, para os amigos que nos acompanham. Boa terça-feira. O look é Conexão Fashion Girl, viu, gente? Vocês podem aproveitar aí também todas as opções que estão no Facebook. Vou começar pelo basquete. Noite passada, o São José recebeu o Minas. Foi a terceira rodada do NBB e não conseguiu segurar o adversário, que inclusive estava estreando na competição. Estreia para o Minas, terceira rodada para o São José. E a equipe mineira logo de cara abriu uma boa vantagem em cima do time joseense. E depois foi só administrando com a marcação forte até fechar o placar em 71-62. Veja aí como foi a primeira derrota do São José Basquete em casa, na reportagem de Caroline Rossassi e Jefferson Henrique. A demora para sair a primeira cesta do jogo foi uma pequena amostra do quanto São José ralou nessa partida contra os mineiros. Wesley, cestinha do jogo com 18 pontos, abriu o placar para os adversários com uma bela enterrada. O São José empatou logo depois, só que o Minas estava mais certeiro e por isso acabou disparando 8 pontos na frente. Os donos da casa bem que tentaram buscar essa diferença, mas estava difícil acertar de longe e de perto também. Foi aí que a torcida resolveu dar aquele incentivo. E Coimbra finalmente fez a cesta. Só que o São José terminou o primeiro quarto com uma grande desvantagem. Na segunda etapa, os anfitriões voltaram para a quadra decididos a correr atrás do prejuízo. Além disso, agora os visitantes também começaram a pecar nos arremessos e o São José foi crescendo. O time também aproveitou bem os lances livres e a equipe conseguiu deixar a diferença bem menor no fim do segundo quarto. Porém, na etapa seguinte, a dificuldade para tentar ultrapassar os adversários continuou. O Minas chegou a garantir de novo uma maior vantagem, mas Schneider resgatou a esperança dos anfitriões depois de 2 cestas de 3 pontos seguidas. E o São José encostou no placar mais uma vez, 41-43. No início da quarta etapa, o São José até chegou a empatar pela primeira vez no jogo, mas o Minas logo reagiu. Mesmo com a dificuldade imposta pelos adversários na defesa, a equipe da casa conseguiu criar boas jogadas e resultaram nessa cesta de 3 pontos de Pastor e nessa enterrada de Douglas Nunes. Mas o dia era mesmo do Minas. Nos últimos minutos, os visitantes ainda aproveitaram os lances livres e não deram chances para os donos da casa. Placar final, São José 62, Minas Tênis 71. Chutamos bola livre, as coisas aconteceram, né? Tudo certinho dentro do planejado, só que a bola não caiu. O dia que a bola não cai, você não tem o que fazer, entendeu? Não faltou luta, não faltou empenho da equipe em momento algum, mas hoje nós falamos assim, aproveitamento. Tem dia que é noite, né? Então, e hoje foi esse dia. O São José, que vinha apresentando cerca de 45% de aproveitamento jogando em casa, na partida teve apenas 28%. A boa notícia é que o técnico Paulo Jaú tem agora 2 semanas para consertar os erros desse jogo e recuperar a confiança da equipe para o próximo contra o Mogi das Cruzes. Próximo jogo, conseguir imprimir o nosso jogo, que é de transição, um jogo para frente, de muito volume, então eu acredito que esse tempo é bom para a gente conseguir ajustar o que a gente errou e ganhar confiança para o próximo jogo. Sempre é positivo a gente ter tempo para trabalhar, né? Só da gente conseguir esquecer isso, de que a bola não caiu e vir para o próximo jogo com um pouquinho mais de confiança, eu tenho certeza de que vai dar tudo certo. Ó, a galera que nos assiste, que já jogou alguma vez na vida, seja basquete, futebol, tem dia realmente que a bola não entra, não vai, não é? Pois é, e o próximo jogo do São José Basquete é só no dia 5 de novembro contra o Mogi, novamente jogando em casa. E depois parte para uma sequência de jogos fora de casa, Carmo. Mas o São José tem que abrir o olho nesse NBB aí, né? Tem sim. São 13 jogos no primeiro turno, né? 26 no total. O primeiro turno termina em dezembro, aí tem uma pausa. Natal, Ano Novo, volta em janeiro. E dos 3 jogos que o São José fez, André, se ele ganhou,
do adversário teoricamente mais fraco que ele. Olha que foi na prorrogação, em casa. E gozado que contra o Pinheiros na estreia... Que foi o Basquete Cearense, segundo jogo, primeiro em casa. E contra o Pinheiros na estreia em São Paulo, o time fez a melhor partida dos 3 jogos, que quase conseguiu ganhar do Pinheiros, que ontem chegou à 4ª vitória consecutiva e lidera o campeonato, sem derrota. E aí... Ontem essa derrota eu acho que ela preocupa um pouco, sim, em razão do adversário não ser um adversário que seguramente vai estar brigando pelo título ou não vai estar entre os 4 semifinalistas, né? O Minas, em que pese ter jogado aí a Liga Sul-Americana, não é um time assim para brigar lá em cima na tabela. A gente está vendo os resultados de ontem. O Paulistano em casa bateu o Basquete Cearense, o Pinheiros foi ganhar do Joinville lá, em Joinville. Joinville fez 3 jogos no Rio, né, contra os 3 cariocas. Já aproveitou, perdeu do Flamengo, ganhou do Vasco, né? E do Botafogo. Agora perdeu para o Pinheiros. E o São José perdeu do Minas. É um resultado que hoje até eu diria que tem que causar uma certa preocupação para a comissão técnica. O Paulo Jaú falou aí... O Márcio falou, né, errou aqui e tal. E é lógico, não pode ficar chorando. Perdeu, tem 2 semanas agora só de treinamento e dá para ver aí mais jogos dos outros times acompanhando e vai pegar o Mogi, que é um dos times favoritos ao título. Exatamente. Né, atual vice-campeão brasileiro e que vai, sem dúvida alguma, brigar de novo na parte de cima da tabela. Então será um jogo bem complicado. São José vai ter que se arrumando. E aí vai ter que ver. A gente tem a classificação, ela ainda fica meio defasada em relação ao número de jogos, né? Mas é isso aí. Então o Pinheiros, o Joinville e o Basquete são os que mais jogaram, 4 jogos. E o Pinheiros o único 100%, aliás, junto com o Flamengo. Né? O Flamengo com um jogo a menos. E o São José já está ali embaixo, né? Vai aparecer já apareceu, né? Na parte de baixo da tabela. Lá em sexto. A gente tem o Bauru em último lugar, mas com um jogo só e uma derrota, né? Então tem muita coisa ainda que vai acabar acontecendo. Então o resultado não foi legal, Anderson, não foi bom. Era jogo dentro de um cronograma que eu imagino traçado pelo São José. Isso aqui era jogo para ganhar do Minas em casa. Deveria ter vindo a vitória aí, né? Aí para ter também, Andressa, um começo de campeonato mais tranquilo do que você ficar muito atrás na tabela, de repente você começa a ficar preocupado com os resultados e eles ficam mais difíceis de conseguir. Carmo, o que a gente viu durante essa temporada foi o São José Basquete sendo muito forte na marcação da defesa. É o principal, então tinha uma né? defesa muito forte, assim como no basquete, o Paulo Jaú já cansou de dizer isso, que a defesa é um dos grandes pontos a serem sem dúvida, feitos é o principal. ali todo time no basquete, né? trabalha a E aí defesa. faltava o tal dos pivôs ali. Esse jogo foi sem o Rafael Mineiro também, que o está Coimbra está chegando ainda, e agora mas, tem um tempo para se recuperar. Mas assim, Andressa, o Coimbra, pelo que a gente vê, lembra dele jogando aí, ainda talvez vai demorar um pouco mais para se adaptar. O Rafael Mineiro, como já jogou, poderia se adaptar com mais rapidez, né? Até porque ele é mais alto e tal. Mas novamente o time tem que começar com tudo ali, junta os pedaços e vai jogar, né? Tem essa dificuldade, mas não adianta ficar chorando, não adianta ficar, é o que tem que jogar o campeonato com isso daí, tem que buscar uma recuperação. Essa recuperação, se vier uma vitória contra o Mogi na próxima rodada, é aquela vitória que, teoricamente, não está nos planos. Uma derrota para o Mogi, Andrés, perder para Mogi, Flamengo, Pinheiros, Paulistano, mesmo Bauru, que seja em casa, né? Normal, o time os outros times são melhores, o São José sabe disso. Então tem que procurar jogar uma partida melhor contra esses times, fazendo alguma coisa diferente, como fez contra o Pinheiros em São Paulo, quando quase conseguiu uma vitória que não era esperada. Agora, repito, o resultado de ontem não estava nos prognósticos, não. Ganhar do Minas, acho que o São José tem time para isso, são 2 equipes que se equivalem mais ali na parte intermediária da tabela. A galera aqui do nosso Facebook, o pessoal do Sapão tá aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar também os gols que vocês mandaram pra gente, o Kleber Bessa, o André Luiz, o Márcio Martelli, quem mais? O Rafael Lima, o Bob Ítalo, o Fábio Júnior, o Kleber novamente aqui, o Davidson Noronha, todo mundo ligadinho no nosso programa, também pelo Facebook. Bob Ítalo é o nome de cantor da Jovem Guarda. Tá vendo? Faltou cantar um pouquinho pra gente aí. Agora, gente, vocês que gostam de correr, né? Atenção, os corredores aí de todo o Vale do Paraíba, do Litoral Norte, da Serra da Mantiqueira, da nossa região. Vem aí a 2ª edição da Corrida Capitão Mafuz, que será realizada em São José dos Campos, domingão, dia 11 de novembro. No ano passado, o evento reuniu mais de 2.000 pessoas, sendo 1.200 atletas inscritos e competindo. O sucesso foi tanto que esse ano você não pode ficar de fora, não é? Mas, as inscrições são limitadas e você pode fazê-las aí, você pode fazer a sua inscrição até o dia 9 de novembro no site Corrida
corridacapitãomafus.com.br. Daqui a pouquinho vai entrar o GC aí. corridacapitãomafus.com.br. A competição é dia 11 de novembro, mas as inscrições são limitadas. Corre lá para fazer a sua. A partir das 8 da manhã, os participantes poderão, inclusive, estacionar os carros no estádio Martins Pereira. Vai ser tudo ali pertinho, tá bom? Participe e boa sorte. Daqui a pouquinho, a gente mostra para você a tabela do mata-mata das quartas de final da Copa Paulista com os Jogos do Burrão, as semifinais da Liga Paulista de Futsal com o São José e o Corinthians e muito mais para você. Até já!